A questão central agora a ser discutida é isolar e derrotar Bolsonaro. Essa é a questão premente para salvar o país, para salvar o Brasil. A questão central que está colocada agora diante de nós, o Brasil está mergulhado numa ditadura fascista, né, de um golpe de Estado que foi dado pelos generais corruptos do Exército Brasileiro. E eu digo corruptos por quê? Porque toda vez que uma pessoa viola as normas da República, ela corrompe os valores republicanos do nosso país. Na hora que o general do Exército Brasileiro, né, ou um almirante da Marinha, ou um comandante da Aeronáutica, ele foge do que a lei diz a ele, o que é permitido ele fazer ou não, ele está violando a regra institucional da nossa República, ou seja, ele está corrompendo os valores republicanos. Por isso, um golpe de Estado, uma ditadura fascista, comandada por generais corruptos, que tem um fantoche, que tem um palhaço que eles ficam manipulando, chamado Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente golpista, o ditadorzinho que está fingindo ser um presidente no Brasil hoje, que está sob uma ditadura capitalista fascista de cunho judaico-cristão. Essa é a minha opinião e a gente pode começar a discutir por aí. Então, camaradas, o governo Bolsonaro, na prática, ele aprofundou uma crise de múltiplas faces no nosso país, no Brasil. Essa crise que foi aprofundada é a política, é a crise sanitária, é a crise econômica, é a crise social, é a crise da infraestrutura do nosso país, é uma crise ambiental, é uma crise elétrica, é uma crise educacional e principalmente uma crise institucional, porque em todos os sentidos ele está corrompendo os valores da nossa república e da nossa nascente, florescente democracia, uma tentativa de fazer uma democracia no nosso país. Então, o caráter autoritário do seu projeto de poder procura levar as instituições ao impasse, buscando corroer o ambiente democrático, dando sinais de que procurará de todos os modos se agarrar ao poder e não sair mais. Típica ditadura capitalista fascista, fundamentalista cristã, né? Isso aí segue todos os manuais golpistas de todos os países capitalistas, né? Começou lá na Inglaterra, na França, e a história dos últimos séculos tem sido isso, né? Então, o que a gente pode avaliar? Primeiro, a gente pode colocar que o resultado geral desse governo, transcorridos mais da metade do mandato dele, é um desastre completo. É grave a regressão do Brasil enquanto país soberano e democrático. O sofrimento do povo é enorme. Os direitos sociais e trabalhistas são crescentemente eliminados até chegar ao limite que não haverá mais direitos, igual aquela ditadura draconiana lá dos Estados Unidos da América, que é assim, o trabalhador não tem direito a nada. As mulheres aqui no Brasil são fortemente atingidas por essa maré reacionária, com um corte de direitos, aumento da violência, em especial contra as mulheres negras, e aí eu acrescentaria contra as mulheres índias, né, indígenas também, ou dos povos originários, para ser mais preciso, né, na classificação. O Estado Nacional Brasileiro, ele está posto a serviço do capital financeiro especulativo, do rentismo, e sofre processo de desmonte e se torna disfuncional para a democracia e ao papel de alavanca do desenvolvimento soberano e do progresso social. E além disso, o patrimônio nacional está sendo dilapidado, está sendo destruído em todos os sentidos. As universidades estão abandonadas, os museus nacionais estão jogados às traças, toda hora tem um museu nacional de valor enorme para a humanidade pegando fogo,
né, arquivos, né, Cinemateca, Museu Nacional e por aí vai embora. Né? Os exemplos são estarrecedores. O Brasil está sendo destruído por esses bandidos que ocupam o poder hoje. Então, a questão para a gente começar a conversa é por aí. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Você que está assistindo esse vídeo agora está sentindo na própria pele. O seu salário já não dá mais para comprar o que dava há 10 anos atrás. Né? Para e pensa. O seu salário, a sua renda, ela consegue te dar o que te dava na época do governo Lula? Na época do governo Dilma? Na época do governo Dilma e Lula você estava empregado, você estava trabalhando, o seu negócio estava indo de vento em popa. Hoje, se você não quebrou, está desempregado, está passando dificuldade, ou se o seu negócio ainda está funcionando, todo mundo sabe como é que está. Está muito difícil para todo mundo. Então, é claro, o aprofundamento do processo de destruição do Estado Nacional Brasileiro. Parece até que eles querem implantar aquela catástrofe que o capitalismo acabou de fazer lá no Afeganistão, com essas cenas de horror que nós estamos vendo acontecer nesse exato momento. Hoje é dia 19 de agosto de 2021, eu vou datar esse vídeo para que vocês possam conferir. Vai lá no Google, faz uma pesquisa para você ver o que está acontecendo. Aconselho até vocês a verem os vídeos da Sputnik Brasil, que é um canal que está um pouco mais independente, né, dessa narrativa estúpida feita pelo partido da imprensa golpista aqui do Brasil, onde eles apenas se limitam a reproduzir, né, o que as notícias e as fake news, né, vindas da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, é a versão dos países capitalistas, né, ocidentais, né, que algumas pessoas chamam de atlanticista. Né? O que a gente vai vendo é que essa civilização, digamos assim, atlanticista, né, vamos pegar um termo mais popular, ela está em franca decadência. Né? A decadência, parece que nós estamos vivendo assim, o início do fim dessa civilização, dessa pseudo-civilização eurocêntrica que a gente viu nos últimos 500 anos. Enfim, a gente pode agora continuar aprofundando sobre a questão de que a crise sanitária que a gente está mergulhado, a gente está no meio de uma pandemia, ela adquiriu a envergadura de uma catástrofe nacional, como se não bastasse o fato dela já ser uma catástrofe para a espécie humana, porque essa pandemia ela é mundial, é fruto de um vírus que surgiu naturalmente, né? Até onde a gente está acompanhando, até onde a ciência conseguiu detectar, conseguiu avaliar, conseguiu estudar, né? Foi isso que está acontecendo. Então, além de o país, né, do Brasil, nessa situação toda terrível, ele ter ultrapassado a dolorosa marca de 500 mil de mortes. A Covid-19 ela prossegue, né, gravíssima no Brasil, com um patamar altíssimo de transmissibilidade do vírus e de morte, e com uma rede hospitalar sobrecarregada. Ou seja, várias variantes surgiram e estão piorando cada vez mais, e o nosso presidente da República, junto com os seus generais corruptos, eles estão simplesmente sabotando a vacinação do nosso povo, a organização da estrutura do SUS para proteger o povo brasileiro. Então, qual é a intenção de governantes que sabotam deliberadamente, mês a mês, a proteção do nosso povo? Era muito simples, o Brasil já podia estar vacinando desde o final de 2020. Não fez isso porque o governo capitalista de Bolsonaro e dos generais corruptos do exército brasileiro não permitiram. Se você teve alguém que morreu na tua família, morreu por culpa de Bolsonaro e desses generais corruptos que hoje estão fazendo essa palhaçada com o nosso país. Então, é importante a gente dizer isso para que a gente, né, tenha claro que o que está acontecendo no Brasil hoje é um genocídio do povo brasileiro. E como sempre,
quem morre nesse genocídio são os mais pobres, os mais vulneráveis. Agora, a vacinação, ela segue lenta. A nação paga alto preço também pela postura de Bolsonaro de, como eu já disse, de sabotar o enfrentamento do distanciamento social para supostamente proteger a economia capitalista. Na cabeça dele é assim: primeiro a economia capitalista, primeiro o sustento, né, do nosso regime de escravidão assalariada, primeiro a proteção da burguesia capitalista, que é a classe dominante que rouba toda a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho diário, né? Depois, nós, o povo, né? Seria tão simples estimular, fazer campanhas maciças para todo mundo usar máscara, o Brasil estimular a produção de máscaras eficientes, N95 para todo mundo, ou na pior das hipóteses, PFF2S, saúde para todo mundo. Mas não, ele vai lá e fica fazendo palhaçada, usa máscara, tira máscara, chega em eventos sem máscara, estimula todos os idiotas do Brasil a acharem que estão abafando, que estão fazendo a coisa certa. Não, que é meu direito andar sem máscara. Não, quando a gente fala de sobrevivência da espécie humana, do Homo sapiens sapiens, todo mundo tem que colaborar. Então, quando eu uso máscara para me proteger e para proteger o meu semelhante. É um sinal de respeito a ele e a mim, a ela e a mim. Então, esse governo, quando ele estimula as pessoas a não usar máscara, ele está cometendo um atentado terrorista contra a humanidade. Se enquadra em crime de genocídio contra a espécie humana, contra o povo brasileiro. E por aí vai, né? Então a questão toda, né, a resultante disso tudo, ela é devastadora, levando o Brasil a uma taxa de mortalidade situada entre as maiores dos países do Ocidente e do mundo, né? Então, como vem comprovando, né, desse processo todo, né, uma parcela dos políticos brasileiros, né, conseguiram se organizar, conseguiram se unificar, conseguiram se juntar na defesa do Estado Nacional Brasileiro, na defesa do Brasil, do povo brasileiro, e conseguiram implantar, instituir uma CPI. E como vem comprovando, essa CPI do Senado, ela é respaldada por amplo apoio popular, porque o povo quer que a coisa certa seja feita, né? Quem é honesto não teme investigação de qualquer tipo que seja, claro, só teme uma investigação fraudulenta, né? Como foi feita daquele ex-juiz corrupto Sérgio Moro contra um cidadão honesto do Brasil, né? O nosso ex-presidente Lula, aquela farsa que montaram para acusar o presidente Lula de coisas que ele nunca havia feito. Mas, né, a gente está provando aos poucos que aquilo ali foi um processo de lawfare, né? Eles usaram o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, para montar uma farsa contra um cidadão honesto do Brasil. E por aí vai, né? No caso, né, como eu estava te dizendo, essa CPI ela é respaldada com amplo apoio popular, né, dessa tragédia, né, que é o resultado da conduta criminosa e irresponsável do nosso presidente, né? O governo brasileiro, na prática, ele se omitiu de socorrer as pessoas, revelou a mais absoluta negação da ciência, que é a melhor ferramenta, a melhor maneira que a espécie humana desenvolveu ao longo da sua existência de compreender e de entender a realidade onde a gente vive. Ou seja, ele pega o que a gente tem de melhor para proteger as pessoas e joga no lixo. Né? Ele estabeleceu uma guerra cultural através de potente comunicação, levou as pessoas ao encontro do vírus sem as devidas medidas sanitárias, promovendo o falso sentimento de proteção com uma propaganda mentirosa da eficácia de medicamentos que não servem para absolutamente nada quando está se falando do tratamento da Covid-19. A Covid-19 não tem remédio, ela só tem remédios que vão controlar as consequências que ela provoca.
A única forma é de você vacinar todo mundo para que a gente consiga conter a propagação do vírus. Então, vacina, né? Então, outra coisa, como eu disse, ele estabeleceu uma guerra cultural, né? Levou as pessoas para ir atrás do vírus, né? No caso, o estratégico complexo econômico industrial da saúde para a produção nacional e integrada de vacinas, ele foi vitimado com um corte de investimentos em ciência e inovação. Olha só, mais um crime contra a humanidade, contra o povo brasileiro, né? Na hora que você tinha que injetar investimentos nesse parque industrial, científico e tecnológico para a produção de vacina e dos insumos da vacina, ele foi lá e tirou dinheiro dessa área. Isso é uma ação criminosa contra o povo brasileiro. Criminosa, não tem nome. Isso daí vai ter que, né, vai ter que ser motivo de julgamento internacional, não só de Bolsonaro, mas de todos os generais corruptos que estão com ele. Primeiro pelo crime de genocídio, né, depois por crime de lesa humanidade. A cada depoimento que a CPI coleta, novos indícios de que, por razões de cálculo político, ou seja, por pura decisão deles, né, foi sabotada uma estratégia nacional integrada com bases científicas em defesa da vida para o combate da SARS-CoV-2, né, a Covid-19, né, ao custo de milhares de vidas. Já estamos caminhando para 600 mil pessoas mortas. Daqui a pouco tem 1 milhão de brasileiros mortos. Por quê? Porque esse bando de loucos resolveram fazer uma ditadura capitalista para atender aos anseios de lucro do mercado financeiro. Mercado financeiro, banqueiro, aquele bando de parasita, né, que fica naquele cassino. Mercado financeiro, se você quer entender o que é aquilo é um cassino. É um cassino onde eles ficam jogando ali com papel podre, com dinheiro que, né, às vezes é dinheiro imaginário, né? Então, assim, e a gente fica à mercê disso. Até quando? Até quando? Né? Essa é a questão que a gente coloca. Então, para a gente concluir esse vídeo, é importante a gente dizer que são muitos os crimes sanitários e contra a vida. São muitos, eu acrescentaria agora, os crimes contra a humanidade que esse governo e todos que estão dentro dele nos postos de comando estão cometendo. Aqui a gente está caminhando para uma tragédia pior do que a tragédia que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente já viu claramente que esse governo tem inclinações fascistas, ele é um governo, na minha opinião, ele é um governo capitalista fascista, né? Na mais completa, né, mais completo significado que isso possa ter. Então, camaradas, a gente vai parar por aqui, essa leitura comentada e discutida desse tema. Nós vamos continuar com essa discussão, né, no nosso próximo vídeo. Vocês vão ver num card que vai aparecer aqui daqui a pouco, que a gente vai discutir a política econômica do Bolsonaro e Guedes, né, e ver como que isso aprofundou as desigualdades no Brasil. Então agora a gente conclui esse vídeo e aí eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, né? Eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo você clique no joinha, né? Dá uma curtida no nosso vídeo e continue assistindo, né, o nosso debate, a nossa discussão nesse vídeo aqui do lado. Um grande abraço, até a próxima.